Hoje eu quero tratar sobre uma curiosidade sobre Karl Benz e a biografia de Jacó Arminio, chamada Arminio, um estudo da Reforma Holandesa. Essa obra, ela é considerada uma das principais biografias, se não a melhor e principal biografia de Jacó Arminio. Mas o que grande parte do público e até mesmo dos leitores dessa obra, o que as pessoas não sabem, é que Jacó Arminio não foi a primeira opção de Carl Benz. Ou seja, quando ele escreveu essa dissertação sob a orientação do doutor Pelikan, Jaroslav Pelikan, essa não era a primeira opção dele de dissertação. E quem nos conta essa informação é Jeremy Benz, o filho de Carl Benz, que, aliás, foi uma das pessoas que ajudou muito seu pai nas pesquisas de arquivo nas cidades de Amsterdã, em Leiden, na Holanda como um todo, quando seu pai então escrevia e pesquisava a biografia de Jacó Arminio. Jeremy Benz, portanto, ele conta que o seu pai ele estava escrevendo uma dissertação sobre o teólogo e que havia sido padre Lucien Labertonnière. E como parte dessa dissertação, ele começou então a fazer uma tradução anotada de uma obra de Lucien Labertonnière. Essa obra se chama Realismo Cristão e Idealismo Grego de Labertonnière. E ele terminou, ou seja, ele concluiu essa tradução, e quando ele concluiu essa tradução, ele passou a receber premiações pela contribuição que ele havia feito aos estudos teológicos. Mas a obra não foi publicada no sentido de ter uma editora e ser publicada para o público em geral. Assim que Carl Benz recebeu a premiação pela sua belíssima contribuição, realizando essa tradução, ele também recebeu uma carta lhe ordenando que ele e ameaçando que ele não poderia publicar essa obra. E o motivo pelo qual essa obra não poderia ser publicada é que essa obra ela estava na lista dos livros proibidos do Vaticano. E então contato foi feito com o Vaticano, que na época não demonstrou ter problemas com essa publicação. Entretanto, os descendentes então dessa pessoa, do Lucien Labertonnière, os descendentes de Lucien, eles haviam passado ou doado ou transmitido os direitos autorais da obra dele para a Arquidiocese Católica Romana de Chicago. E alguns católicos romanos mais conservadores que não concordaram com a política do Vaticano de abertura e liberação e publicação desse livro, como eles eram detentores dos direitos, eles então foram até Carl Benz com uma ação, dizendo que caso ele publicasse, ele seria processado e poderia ter prejuízos e danos financeiros, e ele acabou tendo que destruir na presença dos advogados que representavam a Arquidiocese de Chicago toda a sua tradução, não deixando nenhum backup, nada. Ele teve que destruir completamente essa tradução. E o Jeremy Benz, então, na palestra que ele deu no ano de 2012, se eu não me engano, quando ele faz a apresentação dessas informações que eu estou passando nesse vídeo, ele diz então que as pessoas que quiserem saber mais sobre Labertonnière, que naturalmente que eles aprendam francês para que eles possam ter acesso à obra original. Mas então foi nesse contexto que Benz, agora não podendo escrever sobre a sua primeira escolha de dissertação,
é que um grupo de professores, né, eles se reúnem para dizer o que Banks deveria fazer agora. Então os professores disseram que como Banks já havia feito uma tese anteriormente sob a tutela e orientação do Dr. Orton Wile sobre Armínio, que ele deveria, portanto, retornar o tema. E então foi nesse contexto que Banks então retoma a ideia de estudar sobre a vida e a teologia de Jacó Armínio, e naturalmente então o resto é história. Nós conhecemos então e fomos muito beneficiados e enriquecidos com as informações que ele nos passa. E por fim, para concluir, Jeremy Banks ainda diz que o editor original da obra também retirou 2 capítulos sobre a teologia de Jacó Armínio, que o pai dele colocou, pois o editor disse que nenhuma pessoa teria interesse em ler ou se aprofundar sobre a teologia dele. Naturalmente, um comentário irônico dizendo que foi um erro naturalmente do editor na época, que não queria e que não permitiu que a obra tivesse um aspecto também, apresentasse alguns aspectos teológicos. Eu espero que essa informação tenha sido útil para você e que Deus te abençoe. Fique com Deus.